Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista aqui no Repórter MT, nos nossos estúdios. Nós temos a alegria de receber o Dr. Rogério Leite, ele que é médico cancerologista, especialista em cirurgias de cabeça e cirurgias de pescoço e também em prevenção de doenças como câncer. Seja muito bem-vindo aos nossos estúdios, doutor. Obrigado, Ana Maria. Eu estava conferindo ali, dando uma olhada nos dados do INCA, e eu fiquei um pouco alarmada, assustada, na verdade, com a estimativa do número de câncer no país entre os anos de 2023 até 2025, cerca de 704 mil casos. É um número assustador e que precisa ser observado com carinho, né, doutor? Sim, olha só, o câncer em vários países já é a doença prevenível que mais mata. Em alguns ainda perde para as doenças cardiovasculares. Mas em 2030, de uma forma geral, estima-se que uma em cada 5 ou 6 pessoas da população geral vai ter algum tipo de câncer. Ou seja, é uma doença altamente prevalente, com uma mortalidade significativa, uma taxa de sofrimento, se a gente pode dizer que isso pode medido, é extremamente importante. E o mais importante, muitos desses casos poderiam ser prevenidos. Então, merece a nossa atenção no sentido de ações, esclarecimento, discussão a respeito disso. E eu faço muita questão de falar sempre câncer para o paciente. Por quê? O câncer durante muitos anos ainda é uma palavra meio sombria que as pessoas evitam falar. Parece que se você não falar, se você fugir disso, ele simplesmente desaparece. Não é assim, né? Então, é uma realidade e a gente tem que encarar dessa forma. Agora, o que a gente não pode considerar é que o câncer é uma sentença de morte. Ou seja, a partir do momento que tem um diagnóstico de câncer, isso vai indefinidamente, de forma bem definitiva, levar à morte. Existem muitos casos curados e, obviamente, a gente perde a luta em algumas situações, né? Mas nós temos que discutir com muita seriedade hoje uma outra questão que passa por uma questão política, que é a questão de não só esclarecimento, mas acesso. O que adianta você ter uma pessoa que tem clareza de que precisa prevenção e ela vai num serviço público, consegue um pedido de um exame e fica numa fila 2 anos sem conseguir fazer o exame? Ou seja, está faltando orientação, está faltando esclarecimento, está faltando conscientização? De forma nenhuma, está faltando acesso. Então, o acesso ainda é difícil. O acesso ainda depende de uma rede especializada, muitas vezes. A rede básica não consegue. Só para você ter uma ideia, mais de 70% dos mamógrafos estão nas capitais e não no interior. Nós temos a cidade do Mato Grosso, que é 1.000 quilômetros para chegar na capital. Mais de 80% dos mamógrafos estão nas clínicas particulares, não nos serviços públicos. Ou seja, será que realmente o problema que a gente tem é conscientização ou é acesso? E a outra discussão que eu tenho, que é um posicionamento particular, é em relação à causa de câncer. As pessoas perguntam muito, mas o que causa câncer? Eu não gosto de discutir causa de câncer porque isso aí também dá uma interpretação errada, de um conceito errado. Toda vez que eu falo em causa, eu associo automaticamente causa e efeito. Então, se você me perguntar se cigarro causa câncer, eu vou dizer que não. Por que isso? Porque se eu disser que cigarro causa câncer, eu estabeleço uma relação causa-efeito. Como é que eu explico um monte de gente que fuma e não tem câncer? Como é que eu explico um monte de gente que nunca fumou e tem câncer? De pulmão ou de laringe, dos tumores relacionados ao cigarro. Então eu posso dizer mais acertadamente que o cigarro é um fator de risco para câncer. Significa que quem fuma tem muito mais chance de que outras pessoas que não fumam de desenvolver determinado tipo de tumor. Bebida alcoólica é um fator de risco. Quem fuma tem muito mais, quem bebe tem muito mais possibilidade de desenvolver algum tipo de câncer. Aí eu consigo explicar. Ou seja, aumenta a incidência, mas não é determinante. E quando eu trato esse aspecto de fator de risco e não causa, aí eu consigo discutir prevenção. Se eu tenho fator de risco para determinado tumor, à medida que eu controlo esse fator de risco, eu estou fazendo prevenção. Então, é muito mais assertivo, é muito mais certo do que você achar que eu fui um desafortunado por Deus que foi escolhido para ter câncer. Em vez de falar assim, não, eu tive um estilo de vida que construiu essa doença. Porque numa situação, você é protagonista, você tem o que fazer. Na outra situação, você tem que sentar e esperar o destino acontecer. Então, eu trabalho muito nessa linha de que a gente tem que falar sobre câncer e tem que identificar, na medida do possível, quais são os fatores de risco para que aí a gente possa, de forma verdadeira, fazer prevenção. Outra coisa muito errada. Vou fazer meus exames preventivos. Quem falou que exame previne câncer? Quem falou? Então, não é o fato de você fazer o exame que você está fazendo prevenção. Você está tentando diagnóstico precoce, é outra história. Ou seja, se tiver a doença, eu descubro ela numa fase inicial, e essa fase inicial, tratada de forma adequada, me permite um melhor resultado. Mas não estou prevenindo nada.
Isso não é prevenção. Então, nós temos que separar o que é prevenção primária e prevenção secundária. Então, no máximo, a gente pode classificar como prevenção secundária o seguinte: eu estou prevenindo um efeito muito complicado do tratamento que eu estou tratando na fase inicial. Outra coisa importante, em 2003 foi publicado o Projeto Genoma. O Projeto Genoma fez um mapeamento dos genes que a gente tem no corpo. Se percebeu que a gente tem genes muito menos do que se imaginava, 23 mil genes funcionais. E percebeu-se também que menos de 10% dos casos de câncer estava associado à parte genética. Que é o que muitos médicos falam, muitos pacientes acreditam, minha genética é verdade. Câncer, tá? Então, menos de 10% dos casos estão associados à genética. Imagine o seguinte contexto. Eu tenho uma criança que nasceu e com 2 anos de idade teve uma leucemia. Tudo bem, é um caso. Imagine um outro. Eu tenho outra pessoa, uma pessoa que nasceu, cresceu, viveu e com 70 anos teve um câncer. Como é que eu coloco os dois no mesmo peso e falar que é genética? Um teve 70 anos para viver tudo é jeito, fazer tudo é coisa para desenvolver o câncer. O outro não teve 2 teve. Então, são grupos totalmente diferentes. Talvez essa criança encaixe nesses 10% e esse outro que teve câncer aos 70, não. Então, como é que você viveu essa vida toda para poder ter um câncer aos 60, 70 anos de idade? Então, identificando esses fatores de risco, é que a gente vai discutir prevenção verdadeira, não prevenção de enganação. Estou fazendo exame, aí a pessoa faz o exame uma vez por ano, aí come tudo quanto é porcaria, vive de qualquer jeito e está achando que está tudo certo, porque ele já fez os exames preventivos que ele está falando. Então, eu não compactuo com esse tipo de enganação. O estilo de vida da pessoa, então, acaba sendo um fator determinante fundamental para que a pessoa tenha ou não a doença. Fundamental. Ou seja, se eu tenho um estilo de vida onde eu fumo, eu perco noite, eu bebo, eu tenho um estresse acima da média, eu tenho uma série de outros contaminantes que eu estou sujeito o tempo todo, se eu tenho alguma fraqueza do ponto de vista genético, algum ponto fraco nessa corrente que é chamada saúde, esse elo vai arrebentar. É nessa pessoa, né? Então, aumenta muito a chance. Então, como é que a gente entende isso de forma muito fácil, para ficar bem didático? Imagina uma pessoa que é albina, pele muito clara. Ele tem um fator genético que favorece o câncer de pele. Mas imagina que essa pessoa nunca foi no sol. Será que ela vai ter câncer? Pode ser que não. Porque não tem aquele fator desencadeante que é a exposição ao sol. Agora imagina uma pessoa com a pele mais escura. O fato de ir para o sol significa que ela vai ter câncer? Às vezes não. Então eu tenho que ter um fator biológico da pessoa e um fator ambiental que atropela tudo, que é o que determina a situação. O que é um estilo de vida seguro? Porque também tem muitos mitos com relação a isso. O que seria, então, um estilo de vida seguro que pudesse, então, garantir uma prevenção eficaz contra o câncer? Esse estilo de vida seguro é muito discutível. Muitas vezes a pessoa fala assim, tem que ter uma dieta saudável. Beleza, o que é uma dieta saudável? Pois é. Comer a sua alfacezinha, tá tudo certo? Pois é, o que é uma dieta saudável? Então, como é que eu oriento meus pacientes em relação a isso? A primeira pergunta é, existe algum tipo de câncer na sua família? Não quero saber se tem alguma questão genética, que eu quero identificar se esse tipo de câncer que tem na família tem algum fator de risco prevenível. Porque às vezes a pessoa fala assim, olha, lá em casa todo mundo tem câncer de pulmão, é genético. Aí eu pergunto, mas lá em casa todo mundo fuma? Então, às vezes, não é a questão de todo mundo tem um câncer, porque ele está associado à genética. É a questão que todo mundo tem um câncer, que todo mundo tem o mesmo estilo de vida. Lá em casa todo mundo come do mesmo jeito, todo mundo faz as mesmas coisas. Ou então, lá em casa todo mundo é obeso. A gente fala, sabe que tem outros fatores de risco. Então, assim, a mulher vai ter mais câncer de ovário por causa disso, vai ter mais câncer de mama por causa disso, vai ter mais câncer de intestino por causa disso. Então, a definição do estilo de vida saudável nem é a palavra certa. Você vê que eu discuto muito o significado das palavras, né? É o estilo de vida adequado. Por quê? Porque fruta é comida saudável. Quem falou que é adequado para o diabético? E o câncer, por incrível que pareça, é um dos mais fáceis de identificar. Por quê? Porque você consegue ter claramente em alguns fatores de risco que você pode prevenir. É uma doença prevenível. São todos os casos? Lógico que não. Não são todos os casos. Assim como não são todos os casos que respondem da mesma forma ao tratamento, porque a gente tem que considerar um conceito de biologia tumoral. Por que eu pego uma mulher que tem um câncer de mama de 2 centímetros, faz radioquímio e cura? Eu pego outra mulher, a mesma idade, tem um câncer de mama de 2 centímetros, faz radioquímio, tem metástase do outro lado e não consegue segurar a doença. Biologia. Então, existem diferenças de pessoa para pessoa. E aí, onde a gente identifica um outro fator importante, que são
No meu conceito, a gente precisa de 3 coisas para ter câncer. Você precisa de ter uma intoxicação. O que é intoxicação? É o porcariada que a gente está sujeito a todo tempo. E come e está sujeito. Só para você ter uma ideia de o que é importante essa questão da intoxicação. Um trabalho, um estudo feito na Universidade de Campinas mostrou que existem mais de 800 produtos químicos na água considerada limpa. Se você usa um creme para pele, se você usa um shampoo, se você usa um condicionador, se você usa um sabonete, vai tudo para água. Quem falou que a sua companhia de água filtra isso? Ela filtra bactérias, coliformes, uma série de outras contaminações. Mas a gente tem muita contaminação química. Então, primeira coisa, intoxicação. Segunda coisa, desnutrição. Todo câncer tem um componente de desnutrição. O que significa isso? Sua vitamina D está baixa. Eu sei que a vitamina D está associada a uma melhora e a prevenção de diversos tipos de câncer. Se você está com a vitamina D baixa, você está desnutrido em relação à vitamina D baixa, a vitamina D. Não é que, eu estou magrinho, acabado, por isso que eu estou dizendo. Não, quais são os nutrientes que estão faltando. Então, desnutrição sob o ponto de vista de que o que falta no seu organismo é desnutrição. E o terceiro, intoxicação e desnutrição, aí vem um mais complicado de se entender, que é o conflito emocional não resolvido. Isso é muito importante e toda vez que eu falo isso, eu tenho um monte de gente me combatendo. Eu não estou dizendo que quem tem conflito emocional vai ter câncer, não. Estou dizendo que é mais um fator de risco e você precisa dos 3. E como é que esse fator de risco funciona no organismo para contribuir no surgimento da doença, doutor? Porque realmente é um assunto bem discutido. A medicina chinesa, ele diz, por exemplo, que quando você está gripado, você está com algum grau de depressão, porque o seu sistema imunológico funciona de forma diferente. Todos os dias a gente produz entre 6 e 12 mil células alteradas. Células da pele, células de tudo é parte do corpo nisso. E todos os dias o seu sistema imunológico identifica essas células e destrói. Identifica e destrói. Identifica e destrói. No câncer, em algum momento, por alguma coisa, essa identificação e destruição deixa de acontecer. Então, seu corpo produz uma célula alterada, ela continua se multiplicando de forma indefinida, forma um tumor. Então, o que se acredita é que a tua influência neurohormonal altera seu sistema imunológico de forma que ele não identifica isso. Mas tem gente que tem cabeça podre e não tem câncer, né? Então, por quê? Porque não tem os outros 2 fatores. Tem gente que come até minhoca e não tem câncer, né? Por quê? Porque não tem os outros 2 fatores. Então, é um conjunto, não é fácil ter câncer, dá trabalho. Que bom, né? Folgamos em saber disso. Nos fale um pouquinho dos cânceres que acometem, então, essa região de cabeça e pescoço, como isso é desenvolvido e se há uma forma da gente prevenir isso, doutor? Bom, os tumores de uma forma geral... identificar. A gente separa os tumores em qual tipo de célula que provoca esse tumor. As células de revestimento são as células epiteliais. Então, o que é isso? A célula da pele, a célula da mucosa, são células de revestimento. E são as células que têm mais contato com os agentes irritantes. Então, toda vez que você tem a ingestão de bebida alcoólica, você tem o uso de cigarro, você causa irritação direta dessas células. E essa irritação direta leva a multiplicação, no sentido de a célula se proteger, e essa multiplicação acelerada pode levar à multiplicação de células alteradas. Então, qualquer fator que diminua a irritação disso aí, ajuda. Então, o clássico, o tradicional, parar de fumar, parar de beber, e alguns alimentos. Que alimentos são esses? É uma série de coisas, a gente tem que avaliar de forma separada. Mas a prevenção, por incrível que pareça, na minha visão, câncer, de alguma forma, é a ausência de qualidade de vida. Quando você tem qualidade de vida ruim, você predispõe ao câncer. E aí, se você come mal, é qualidade de vida ruim. Se você não faz atividade física, é qualidade de vida ruim. Se você fuma, se você bebe, tudo isso forma um conjunto que leva a qualidade de vida ruim. Então, quando eu digo qualidade de vida, eu estou dizendo não que faz bem para sua cabeça, que às vezes a pessoa bebe, isso melhora, fica animado, mas o que faz bem para o seu corpo, né? Que é outra situação. Então, esses tumores epiteliais, eles são preveníveis com essas medidas. Nós temos um problema em relação aos tumores de cabeça e pescoço em prevenção, que é justamente o câncer de tireoide. Porque os fatores de risco não estão muito claros. A gente sabe que radiação em baixa dose é um fator de risco, mas tem vários outros fatores de risco que a gente não identificou, a gente sabe que eles existem, mas a gente não identificou, ou seja, eu não consigo prevenir. Como evitar um câncer de tireoide, por exemplo? Eu não tenho essa palavra, não tenho essa fórmula. No entanto, nós passamos para o segundo nível.
Já que eu não posso evitar que o tumor surja, eu tenho que fazer o diagnóstico precoce. E aí vem uma situação extremamente importante. As pessoas avaliam a tireoide, tem que ser avaliado sob 2 pontos de vista. Ponto de vista de função, ponto de vista de forma. Então, ela funciona para quê? Ela existe para produzir hormônio. Então, quando eu vou doso no sangue os hormônios da tireoide, eu sei se está funcionando bem ou não. Mas, se eu não fizer um exame de imagem, ultrassom, tomografia, eu não sei como é que está a forma. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu fiz ultrassom e deu um nódulo de tireoide, era um câncer. Eu não sei por quê, que eu fiz exame de sangue a vida inteira, sempre estava bom. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, nunca vai aparecer no exame de sangue. Então, você tem que fazer um exame de imagem para poder avaliar se tem nódulos na tireoide. Mas 60% da população feminina, principalmente, em algum momento da vida, pode ter nódulo de tireoide. Então, a presença do nódulo não quer dizer muito. Eu tenho que avaliar as características desse nódulo, no ultrassom muitas vezes, para definir se tem necessidade do próximo passo. O próximo passo qual é? Se eu tenho um nódulo de tireoide, esse nódulo é suspeito, você vai para a punção. Ou seja, o ultrassom está lá, se orienta, entra com a agulhinha, tira o material e examina. É esse exame que dá a definição se você tem ou não tem suspeita de câncer, se precisa ou não de cirurgia. O aumento dessa glândula da tireoide significa que o paciente está propenso a desenvolver a doença? Aumento do tamanho? Exato. Não necessariamente. O câncer sempre está associado a um nódulo, a um caroço. Tá? Você pode aumentar ela de forma difusa, crescer, que é o bócio difuso, e não ter nenhuma associação com câncer. E a função não tem nada a ver com a forma. Você pode ter uma tireoide cheia de caroço e funciona bem, e pode ter uma tireoide bonitinha, já ouviu falar da bonitinha, mais ordinária? Bonitinha, não tem nenhum caroço e não funciona bem. Eu queria que você falasse um pouquinho agora também pra gente dessa palavra aqui, dessa doença aqui, que é a tireoidite de Hashimoto. O que é isso? Como que isso é desenvolvido? Tá. A tireoidite de Hashimoto é uma doença autoimune. Né? E aí, como doença autoimune, o seu próprio organismo produz anticorpos que atacam a tireoide. Esse ataque começa a inflamar a tireoide, ele começa a destruir células da tireoide e, com o passar do tempo, a tireoide para de funcionar e não consegue mais produzir hormônio. Aí você tem hipotireoidismo. Nesse momento em que você tem hipotireoidismo, as pessoas têm clareza do que precisa fazer. Ele vai no médico, ele dosa o sangue, está faltando hormônio. Acrescenta o hormônio, resolve o hipotireoidismo. Mas e a tireoidite? A tireoidite não resolveu. Mesmo que opere, tire a tireoide, não resolveu a tireoidite. Por quê? Porque o problema da tireoidite Hashimoto começa no intestino. Aí começa uma visão já totalmente diferente do que as pessoas acreditam. Como é que funcionam as doenças autoimunes de uma forma geral? Todas começam no intestino. O pai da medicina, mais de 2000 anos atrás, já dizia que todas as doenças começam no intestino, já é mais radical nesse sentido. E por que isso? O seu intestino é uma membrana semipermeável. Ele tem que passar algumas coisas, se não passar você desnutre, e não pode passar tudo, porque não é tudo que você come que é saudável. Então ele tem que filtrar. Imagina como se fosse uma peneira. Na tireoidite Hashimoto, você tem uma alteração da permeabilidade do intestino, então, ou seja, os espaços dessas peneiras se abrem. Com isso, você vai ingerir pedaços, fragmentos de proteína que são consideradas estranhas. Então, o glúten, por exemplo, isso é muito comum. Você ingere um glúten, ele não é quebrado de forma adequada, porque tem às vezes você usa antibiótico, usa algum antiácido, alguma coisa nesse sentido, absorve pequenas partes de proteína, só que tem um detalhe. A hora que você ingere essa proteína, ela começa a circular no seu corpo, o seu sistema imunológico identifica aquilo como estranho, e ele produz anticorpo contra aquilo. Só que aquilo é uma proteína, e tudo no seu corpo é feito de proteína. O seu cabelo é proteína, a pele é proteína, o fígado é proteína, a tireoide é proteína. E essa proteína do glúten é muito parecida com a proteína que acompanha a tireoide. E a hora que o seu corpo produz anticorpos que atacam isso que você ingeriu, ataca a tireoide por tabela. E com o passar do tempo vai destruindo a tireoide. Ou seja, não adianta eu tratar a tireoide se eu não tratar a alteração da permeabilidade intestinal. Ou seja, é uma doença que afeta a tireoide, mas você trata com dieta. Se a pessoa ela conseguir identificar algum tipo de alteração, qual que é o primeiro procedimento que ela precisa fazer para que essa doença não avance? De uma forma geral, a tireoidite tem 5 fases, né? Tem a fase que você tem a predisposição genética, mas não tem doença nenhuma. Tem uma fase que você já começa a ter as alterações dos marcadores, anti-TPO e anti-tireoglobulina. Tem uma fase que você começa a ter o ataque autoimune da tireoide, né? E depois você tem, por último, outras doenças autoimunes. Imagine o seguinte contexto. As doenças autoimunes funcionam basicamente da mesma forma. Se eu tenho uma doença onde seu sistema imunológico ataca a tireoide, você tem a tireoidite. Mas se ele atacar a pele, você tem, por exemplo, vitiligo. Se ele atacar a articulação, você pode ter artrite reumatoide. Então, é a mesma base, tá? Então,
Já que vem da alimentação, a primeira coisa é você retirar produtos industrializados. Tá? A gente não sabe exatamente o que é. 80% dos casos estão associados à ingestão de glúten e leite. E 20% estão a outras substâncias que é mais trabalhoso de identificar. Então, grosseiramente falando, é você retirar industrializado, retirar leite e derivados, retirar glúten, que é um problema, que quase tudo tem glúten hoje em dia. Né? Então, são as medidas grosseiramente falando para todo mundo que resolve alguma porcentagem dos casos. E aí, suplementar de forma adequada, né? Você precisa, às vezes, de probiótico, precisa de vitamina D, precisa de magnésio, precisa de selênio e uma série de substâncias que são importantes para a saúde da tireoide. Doutor, o câncer de pele, né? A gente sempre defende ali o uso de protetores solares e tudo mais. Parte de antebraço, mão, estão sempre expostas, às vezes não, às vezes somente a mão, mas pescoço, orelha, né? Principalmente nos homens que não têm a proteção dos cabelos ali, são partes que estão sempre expostas. A incidência de câncer nessas regiões de pele, no caso, é maior, e o protetor solar, ele de fato é eficaz na prevenção desse tipo de câncer, doutor? Bom, a gente tem uma faixa de maior incidência de câncer, que é essa faixa em máscara, que é a pele mais fina dessa região e mais exposta. Se você ficar no sol em qualquer posição, há a tendência de pegar nariz e lábio inferior. Então, são os locais que têm mais incidência. Outra questão polêmica em relação ao filtro solar. Você sabia, Ana Maria, que tem estudos mostrando que quem usa filtro solar tem mais incidência de câncer que quem não usa? Estou triste com essa informação. Vamos entender por quê. O que o filtro solar faz? O filtro solar, na verdade, ele é uma substância, o químico, né? Porque você tem os protetores de barreira, que são diferentes, que ele inibe os efeitos de queimadura. Então, sabe aquela pele vermelha que você queima ao sol? Ele inibe isso. Então, se você sai para o sol e em 1 hora você está queimando e ardendo, sabe o que você faz? Você sai do sol. Se você passa o filtro solar, você fica 5 horas no sol. Então, você tem um aumento de incidência de câncer, não porque o filtro solar causa câncer ou não protege, mas porque você fica mais tempo. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque as pessoas têm a falsa ilusão. Passei filtro solar, agora posso ir até para Marte, posso entrar no meio do sol, que está tudo certo. Não tem isso. Então, mesmo com filtro solar, é importante algumas proteções de barreira, principalmente para peles mais claras. Fico ali no sol, minha pele ardeu, saio do sol. Se eu permanecer, que é o que geralmente a gente faz, é reforçar as camadas de vidro. E continuar no sol. Eu estou, na verdade, camuflando uma queimadura. Exatamente. Será que você está protegendo de forma adequada? Você não está percebendo a queimadura, mas não dá para dizer que está protegendo de forma adequada. Porque senão, passou o filtro solar, acabou, não tem mais pele. E é o câncer mais incidente no mundo. No mundo, no Brasil, em Cuiabá, qualquer parte. É o câncer de pele. Então, quando a gente fala de estatísticas de câncer, qual que é o primeiro, segundo, terceiro? Exclui-se o câncer de pele, que ele está sempre em primeiro. Né? Então, é mais incidente, porque justamente todo mundo está sujeito ao sol. Doutora, a sua colocação me faz pensar que o fato de usar uma sombrinha no sol me dá mais segurança do que propriamente usar um filtro solar. Com certeza. Um chapéu, por exemplo. Com certeza. Agora, quem que quer, né? Estrago visual, né? Coisa e tal. O câncer de boca. Quais os cuidados que a gente precisa ter para que essa região não seja acometida por essa doença? Existe muitas vezes o câncer de boca é tão simples de fazer o diagnóstico. Você abriu a boca, mostrou para alguém que entende e fala, tá aqui o tumor. Você vai lá com a pinça, faz uma biópsia, confirma o diagnóstico. Qual que é o problema? Primeiro, as pessoas não valorizam. Então, feridas na boca com mais de 2 semanas que não cicatriza, tem que ser avaliado. Então, as pessoas não valorizam. Segundo, os médicos e dentistas também não valorizam. Você vai no médico e fala que está com a lesão na boca, às vezes tu manda procurar o dentista. Aí o dentista também não entende disso às vezes, não está preparado para esse diagnóstico. Então a gente tem que fazer alguma coisa nas faculdades para poder preparar essas pessoas para o diagnóstico. Não precisa tratar, ele não vai tratar. Mas ele tem que chegar lá e falar assim, tem um negócio diferente aqui, vou biopsiar e mandar para exame. Isso muitas vezes não acontece. Às vezes a gente recebe o paciente com a lesão avançada, mas ninguém viu, viu, mas não fez nada, não fez uma biópsia. Então, a primeira coisa, consciência de que a doença existe e que o diagnóstico é fácil e é responsabilidade de todo profissional da saúde, que é só abrir a boca. Aí, depois disso, a gente vem nesses fatores de risco. Que outros fatores de risco tem? Má higiene bucal, prótese mal ajustada, aquelas próteses que ficam machucando, tem uma ferida, e é um fator que as pessoas não valorizam. Não, essa ferida eu tenho há vários meses, mas é a prótese que está machucando. E às vezes já é uma lesão maligna. Né? Então, todas essas alterações têm que ser valorizadas e muitas vezes avaliadas de forma simples
por um profissional que entende para falar, não, isso é importante ou isso não é importante. E a pessoa não se acomodar com o desconforto, né? Acostuma com o desconforto, depois esquece dele. E aí a hora que vê a doença está avançada. Uma pequena espinha no nariz, brincando com algumas situações aqui do nosso estúdio. Uma pequena espinha no nariz. Ela precisa de atenção também, uma pequena lesão. Tem muito a ver com o tempo de evolução. A gente tem câncer de pele, por exemplo, que justamente por ser pouco agressivo, as pessoas não dão atenção. Eles falam assim, mas essa mancha aqui eu tenho há 10 anos. E às vezes é um câncer que está lá há 10 anos, mas que não desenvolveu. Então, eu tenho uma preocupação muito grande em relação à pele, por exemplo, ao melanoma. E existe um ABCD que a gente presta atenção em relação ao melanoma, que é se ele tem assimetria, que é aquela lesão que é toda irregular, se as bordas estão definidas ou não, se a coloração dele é homogênea ou é irregular. Então, tudo isso é importante para você saber se você valoriza ou não. Mas um fato importante, Ana Maria, é o tempo. Essa lesão aqui eu não tinha semana passada, mas assim, eu só tenho 10 dias ou 15 dias, está tudo bem. Mas passou um tempo maior sem cicatrizar, e a lesão de pele ela é muito característica. Cria uma manchinha, e aí cria uma crosta, aí a pessoa tira, parece que ela não vai cicatrizar, daqui a pouco de novo está ferida. Ela fica nesse ciclo de descascar, descamar, parece que vai curar e volta. Essa é uma evolução típica de um câncer de pele, que é o basocelular, que é o tipo de tumor mais comum. Já que a gente está falando dessa região, vou perguntar agora da região da orelha. Que cuidados a gente precisa ter? Basicamente, proteção nesse sentido. Valorizar as lesões, porque também é outra, que o sol incide, às vezes tem alguma ferida e fica por isso mesmo, né? Mas a pele também tem uma certa sensibilidade. E ela tem que ser tratada como qualquer outra região. A região interna do ouvido requer cuidados também nesse aspecto? Mas não é tão comum, né? Por quê? Porque o fator de risco mais determinante para o câncer de pele é a exposição ao sol. Então, se não pega uma exposição direta, ele não tem tanta importância assim. Por isso que você vai ver com pouca frequência um câncer na mão, um câncer na sola do pé. É muito raro isso acontecer. Doutor, até para que as pessoas tenham um pouquinho tenham também essa informação. O câncer, ele é mesmo mais incidente, mais ocorrente nas mulheres do que em homens? Ou isso é um mito, isso não tem nada a ver? Eu não gosto de separar em grandes grupos assim, porque depende. Por exemplo, qual que é o câncer mais comum nas mulheres? Câncer de mama, obviamente. Qual que é o câncer mais comum em homem? Câncer de próstata, obviamente. Aí depois os cânceres que são mais alinhados, depende muito, né? Aí você vai ter o câncer de uma forma geral, a maioria dos tumores, assim, acaba acontecendo uma leve predominância em mulheres, né? Mas não dá para generalizar, porque nós temos... O câncer não é uma doença única. Às vezes a gente acha 150, 200 tipos diferentes de câncer. Porque, virtualmente, qualquer tipo de célula pode ser sede de um câncer. Só a pele tem 8 camadas, 8 tipos de células diferentes. Tem 8 tipos de câncer, cada um com um comportamento totalmente diferente. Então, acho que a gente não pode avaliar isso. A questão é a seguinte: o que eu tenho que me preocupar na mulher e o que eu tenho que me preocupar no homem? É mais seguro a gente tratar dessa forma. Então, vamos tratar dessa forma. O que a gente precisa ter mais cuidado com as mulheres, o que a gente precisa ter mais cuidado no caso dos homens. E uma coisa também que eu quero perguntar para o senhor, de o senhor responder essas questões, o fator de alimento. Existe algum tipo de alimento que as pessoas, de um modo geral, homens, mulheres, enfim, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado no consumo, na presença daquele alimento na nossa mesa diariamente, que possa vir a contribuir, ou que seja um fator que realmente ajuda para que o câncer apareça? Existe algum alimento que a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado? De uma forma geral, os alimentos são seguros. Agora, o que a gente confunde? Alimento com produto alimentício. São coisas separadas. Você não vai achar que um pacotinho de uma batata que está lá embalada há 8 meses no supermercado, você vai pegar e comer aquilo, vai achar que aquilo é um alimento, aquilo é um produto alimentício. Então, o que você descasca é alimento, o que você desembrulha é produto alimentício, o que você tira da embalagem. Então, de uma forma geral, se a gente está ligado aos alimentos, a gente tem muito mais segurança. Imagine só, se você tem, por exemplo, um embutido, um negócio daquele lá numa latinha, daquela de conserva que fica 2 anos de validade. Aquilo lá é conservado com uma substância que é nitrito, que é um conservante. O nitrito aumenta muito a incidência de câncer de estômago. Ele provoca uma alteração na mucosa da célula do estômago. Ou seja, mas alguém tem dúvida de que esse enlatado, esse embutido não é saudável? Não tem, mas come.
E aí fica... Né? Ou seja, eu volto novamente naquela situação que a gente discute, né? Falta ação, falta atitude para poder fazer o negócio, para realmente fazer algo prevenível e evitável. Muito bem. Com relação, então, aos homens e mulheres? Em relação aos homens e mulheres, a gente tem que ter o que é mais comum nas mulheres, né? E aí, os fatores gerais, em sequência, vem os tumores de intestino, os tumores de pulmão, os tumores do todo o trato digestivo de uma forma geral. E aí a gente vai ter cuidados específicos de acordo com esses tumores, não especificamente se é homem ou mulher, né? Basicamente até o 12º lugar lá é praticamente a mesma coisa para os dois lados, com diferenças obviamente, né, em números. Por exemplo, o câncer de tireoide é absurdamente mais alto nas mulheres que nos homens. Por que isso? Existe algum fator hormonal que explica isso? Não se sabe ainda com clareza, mas é um fato. Isso significa que a hora que um homem chega no consultório, tem muito menos chance de preocupar com a tireoide dele que quando chega uma mulher. E aí tem um papel importante dos ginecologistas em relação ao câncer de tireoide, que é, peça um exame de ultrassom da tireoide. Né? Você que é paciente, seu médico não pediu, fala, nunca fiz ultrassom de tireoide, faz um exame para mim. Porque o câncer de tireoide é silencioso, ele pode evoluir muitos anos sem desenvolver de forma significativa. E é muito comum você fazer um achado, achou um ultrassom aqui, faz o exame, tinha lá um câncer e a pessoa se assusta. No caso das mulheres, né, que depois aí de uma certa idade dão de cara com a menopausa, esse período ele acaba nos tornando um pouco mais expostas à doença ou não? Independe. Com certeza. A mulher menopausada ela tem um índice de doença muito mais elevado do que a mulher não menopausada. Então, o perfil hormonal é extremamente importante. Então, se você analisar a mulher antes da menopausa, ela tem muito mais resistência do que o homem a várias doenças. Depois da menopausa, a coisa complica, porque ela aumenta a incidência de doenças cardiovasculares, aumenta a incidência de doenças relacionadas ao sistema imunológico, todos de uma forma geral, porque perde essa proteção. Então, é muito comum as mulheres na menopausa fazerem reposição de cálcio. Mas quem falou que isso resolve? Porque, imagina só, ela tem uma vida que ela tem uma dieta, e a dieta é a mesma. E aí, com 35 anos de idade, que ela comia a mesma coisa que come hoje, não faltava cálcio, ela não precisava repor. Agora precisa, ou seja, ela come menos cálcio, possivelmente a ingesta de cálcio é a mesma, mas o cálcio não é absorvido, não é fixado no osso. Por quê? Porque a falta de hormônio não permite isso. Então, existem estudos, olha outra coisa polêmica, que mostram que quem faz suplementação de cálcio isolado, piora a saúde. Porque o cálcio que você ingere, ele não tem GPS. Quem falou que ele sabe que é para ir para o osso? Então ele pode ir para a parede da artéria, fazer aterosclerose, ele pode ir para o rim, fazer cálculo, ele pode ajudar nos cálculos de vários locais do corpo e não ir para o osso. Porque para ele ficar no osso, ele precisa do hormônio, ele precisa do estrogênio, que é o hormônio que fixa lá. E a mulher menopausada não tem isso. Então, para o cálcio e para o osso, ele precisa estar junto com vitamina D, precisa estar junto com magnésio, precisa estar junto com zinco. Tem uma série de suplementações que, é para o osso que ele tem que ir. Então não adianta essa questão simplista. Entrou na menopausa, agora tem que repor o cálcio que vai ficar tudo bem. Não vai. Olha, uma delícia conversar com o senhor, justamente pela forma simples como o senhor fala e que deixa tudo muito claro pra gente e até nos tranquiliza diante da doença. Ou piora, né? Eu diria que eu me sinto tranquilizada, eu tenho certeza que as pessoas de casa também, justamente porque o câncer, ele não adianta, ele acaba colocando um pouquinho de medo, né? E aí a gente, sabendo como que ele funciona, sabendo como que ele surge, eu penso que a gente se sente, sim, mais seguro para enfrentar essa doença. Portanto, eu quero agradecer muito a presença do senhor aqui conosco, nos trazendo esses esclarecimentos e já deixar o convite para que o senhor retorne aqui, o senhor sabe que a casa é sua. Obrigado, eu fico agradecido pelo convite, eu gosto muito de conversar sobre esse assunto e faço o compromisso da próxima vez de ficar num assunto só, que acaba fazendo um negócio bem amplo. Eu agradeço e também reconheço o esforço de vocês de divulgar esse tipo de coisa, porque é importante que as pessoas tenham esse tipo de conhecimento, esse tipo de visão. Obrigado. É importante porque saúde é coisa muito séria, né? A gente está vendo aí cada vez os acessos, igual o senhor pontuou sabiamente no início, é cada vez mais difícil o acesso à saúde. Então, eu penso que tudo aquilo que a gente pode fazer para que as pessoas se sintam mais esclarecidas em vários aspectos aí de doenças e tudo mais, de prevenção, eu penso que isso é muito importante. Importante também é a sua presença aqui conosco e que você permaneça no nosso site, como eu sempre digo, acompanhando as nossas notícias, não somente as nossas entrevistas, mas também as notícias, porque a gente precisa sim estar muito bem informado. Um beijo grande e até a próxima.